que é DataOps, né? É você pegar os dados e operação, juntar isso para também resolver os problemas de forma mais dinâmica, tá bom? Marcão, como é que eu faço esse trem aí? Então aí tem duas sugestões, tá? Se você estiver usando uma framework, né? O que é uma framework? Todas as suas tabelas, elas são criadas, elas são mutadas, elas são alteradas, são excluídas, são, enfim, elas têm toda a parte de DDL e DML feito por uma framework, então fica mais fácil, porque a framework vai resolver todo esse problema. A framework implementa tudo aquilo que está no livro da Yanaga. Ele implementa todos aqueles conceitos que eu vou mostrar para vocês, tá? Se eu estiver usando uma framework, isso resolve, tá? Coloquei dois frameworks que eu gosto demais, né? O Flyway e o Liquibase. Marcão, se eu usar o Hibernate e o N-Hibernate, ele não é completo. Tem alguns conceitos que ele não vai resolver pra gente, tá? Mas esses dois aqui, eles são bem bacanas para você trabalhar com essa questão de DataOps. Mudou a estrutura da tabela, ele já vai fazer essa cópia, ele vai fazer toda uma orquestração de como transparecer que essas mudanças que fez no código não comprometeu o banco de dados, que automaticamente não vai comprometer também a parada do seu software, tá bom? Legal, Marcão, então vamos lá, o que eu tenho que fazer mesmo? Ó, zero downtime, não posso, o código tem que entrar em produção e o banco não pode parar, né? Ah, se o banco não pode parar, eu tenho que fazer todas essas migrações de alterações de banco de dados também, assim que o código subir, sim, assim que o código subir ou antes do código subir, e tudo isso de forma automatizada. Legal, Marcão, tô doido para ver isso daí. Como é que funciona, né? Primeiro, a gente vai ver que a gente tem a compatibilidade. Significa que eu tenho um banco de dados, eu estou entrando com nova versão e essa nova versão altera o banco de dados. Então você tem aqui, né, algo que você tem que pegar dados antigos e jogar para essa nova estrutura que você está criando. Então a gente chama de compatibilidade retroativa. Então, aquilo que eu estou promovendo, eu tenho que respeitar o que eu já tinha. Respeitando o que eu já tinha para poder copiar esses dados para essa nova estrutura para depois continuar. Isso nós chamamos de compatibilidade retroativa. Ou compatibilidade futura. Fala, Marcão, eu já tenho, mas o que eu tenho no futuro só faz agora, não preciso do passado. Beleza, também tem essa forma de você tratar também. Nós vamos ver as duas formas aqui, tá? Só que acontece, né? O banco de dados, normalmente relacional, ele é transacional. Então pode ser que nessa mudança que você esteja fazendo do banco de dados, porque o código já está em produção, o seu banco de dados está sendo transformado e já entra requisições que pode locar a sua tabela, né? Para quem não sabe o que é locar, existe um verbo chamado lock, né? Que é de lock, igual eu vou aproveitar o Rubão. Verbo locar no pretérito mais perfeito. Como é que conjuga aí? Que eu loque, que tu loques, que ele loque. Não é bonito isso? Né? Não, é bobagem. Só para tomar uma aguinha aqui. Tem o filme do Loki também. Mas o que é lock, né? Lock é bloqueio. Significa, cara, vai pegar uma linha lá e vai travar. Por quê? Porque ele é contexto transacional. Significa, cara, tem alguém mudando. Aí você mudou a estrutura e esse código novo com a estrutura nova já quer alterar essa linha também. Cara, aí vai ser problemático. O que vai acontecer? Vai travar o seu banco de dados. E aí você tem duas soluções: derrubar o banco de dados, subir de novo para travar de novo. Ou a solução que é ideal, para o código, porque você precisa alterar o banco de dados. Marcão, mas se eu parar o código para alterar o banco de dados, é zero downtime? Não. Ah, Marcão, aí lascou. Então como é que eu faço? Aí tem várias estratégias, tá? Vou mostrar algumas delas aqui para vocês. A primeira delas é você usar o conceito de shards, né? Tem gente que nunca ouviu falar disso, né? E aí, a partir do momento que você delicia esse conceito de chart, você fala, cara, que negócio simples, que negócio bacana, sim. E ele surgiu para justamente resolver isso daí, né? De você usar shards, eu vou explicar para vocês, né? Vou dar exemplo do que é um shard. Mas shard, imagina assim, né? Eu vou construindo a pequenas quantidades de dados para ir migrando, né? Então, supondo que você vai particionar o banco de dados, né? Supondo que você tem uma tabela, tem 1000 clientes, então você vai pegar, sei lá,
Os 100 primeiros clientes você vai migrar, o resto você não vai migrar, né? Então, de acordo com o cara vai alterar, se for nesse conjunto de 900 clientes que vai alterar, ele pode alterar. Se for naquele 100 que eu estou migrando, eu dou um wait até migrar e depois ele altera já numa estrutura nova. Então eu vou fazendo um migration da minha base baseado em shards, tá? Então por isso que a gente fala que é o conceito de shards e os seus updates. Entendeu? Marcão, confuso, hein? Não é confuso, é porque de repente você nunca fez. Então, vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu sempre gosto de mostrar aqui no exemplo. Você conhece já banco de dados, né? Para você não conhece, eu vou explicando os comandinhos aqui. Mas supondo que você lançou um novo microserviço, né? E esse novo microserviço, você precisou trocar o nome de um campo de uma tabela para um outro nome, tá? Supondo que o campo da tabela que você tinha era endereço, tá? E você mudou, né, esse campo endereço para o nome rua, beleza? Marcão, mas só troquei o nome. Então eu fiz aqui esse comandinho, alter table customer rename coluna, aqui poderia ser endereço para rua, né? Até peguei aqui, ó, né? A coluna que estava errada para uma coluna que eu quero o nome certo, beleza? Marcão, eu só renomeei, vai dar zica? Vai dar zica. Por quê? Porque, cara, você já tinha um monte de dados num campo, você criou um código que agora é um novo campo e você alterou a base. E aí como é que faz, né? Tem ainda processo rodando, né? Que ainda está usando o campo antigo e você já colocou uma versão nova para consumir um campo que é novo. Então, a partir do momento que você mudou o campo, os antigos pararam, vai começar a dar erro, e os novos deram certo. Se você não migrar e não fizer esse rename, os antigos vão funcionar, mas os novos vão começar a dar erro. Então, como é que eu monto essa sincronia? Aí você tem que usar o shard, tá bom? Então, o que é usar o shard? Primeiro, você nunca vai fazer esse tipo de operação em DataOps. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que terminar de mudar ou alterar e copiar todos os dados que você tinha antiga para o novo, para depois você fazer aqui no caso, né, uma mudança como essa. Então como é que vamos fazer, Marcão? Tá aqui, ó, o exemplo, tá? Então primeira coisa, a regra é essa, ó, tá? É só você fazer isso aqui e vai funcionar. A primeira regra é, primeiro, você não vai renomear. O que você vai fazer é adicionar o campo novo. Como assim, Marcão? O campo com o nome antigo continua lá? Continua. Só que você vai criar um novo campo. Beleza, Marcão. Então eu sei que não vai implicar em erro nenhum. Não. Aí você vai fazer o primeiro shard. Olha só o primeiro shard aqui, ó. Você vai alterar, né, a tabela jogando para o campo novo aquilo que estava no campo antigo, mas somente uma quantidade de dados, né? Supondo que eu tenho dados aqui, sei lá, 200 registros, né? Que é o exemplo que eu fiz. Então eu tenho 200 registros na tabela de customer. O que eu estou fazendo no primeiro comando? Pega os 100 primeiros, tá? Pega toda aquela coluna errada, joga para a coluna nova. Mas ela continua lá ainda. Fez isso daqui, você já fez a primeira operação de shard. Faz a segunda operação de shard, faz a mesma coisa. Joga toda a coluna antiga para a nova, agora pegando o resto do shard. O que acontece? O campo continua lá. Então ele executou os dois shards, significa que tudo que estava no campo antigo já está no novo. O que eu posso fazer agora? Deletar o campo antigo. E aí você está com todas as informações já migradas e com o nome do campo que você tanto queria. Não é legal? Se eu fizer um trabalho como esse, né, não vou sofrer nenhum problema, não vou sofrer nenhum errinho e vai ser lindo e maravilhoso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Essa é a primeira situação. A segunda situação, Marcão. Na realidade, vou mostrar um para cada um, tá? Então, por exemplo, quando eu adiciono o campo, Marcão, como é que faz? Vou mostrar para vocês, que eu acabei de mostrar agora. Não mostrei o renomear, né? Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço quando eu quero adicionar um campo novo, como é que eu quero renomear o campo novo. Marcão, eu quero alterar só o tipo, né? O tipo era inteiro, agora vai ser um varchar. Não, o tipo era date, agora é varchar. Vai alterar alguma informação, como é que eu faço?
ou quando eu preciso remover uma coluna mesmo, né? Ah, tem aquela coluna que não faz mais sentido nessa versão nova que eu estou lançando. Então, existem técnicas que eu vou aplicar aqui, que a partir do momento que eu vou subir o meu microserviço, eu também vou começar a aplicar esses comandos para que o microserviço e o banco de dados entrem em sincronia e não pare de rodar, porque eu estou fazendo esse DataOps. Beleza? Como é que é esse DataOps aqui, Marcão? Para adicionar uma nova coluna. Olha que legal. Adicionar uma nova coluna é simples, é a mais simples de todas, na minha opinião. Você vai lá e adiciona uma nova coluna, né? Então, alter table, customer, add coluna, coloca o nome da coluna nova. E aí, galera, o que você vai fazer? Cara, só que essa coluna nova, Marcão, né? Eu, de repente, o que eu tenho que fazer? Quando começar a entrar dados, eu tenho que saber que momento que eu vou gravar dados nessa nova coluna. Porque no microserviço antigo que tem processo rodando, essa coluna não pode ainda ser conhecida. Não tem como gravar nessa coluna, né? Então, o que eu faço? Imagina que na versão antiga ainda eu tenho instâncias rodando, gravando dado na tabela antiga. Só que eu criei a nova. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui pegar todos os dados que estão sendo gravados ainda na estrutura antiga, vou calcular quantos campos tem, vou criar vários comandos de shard e já vou fazer um insert nesse campo novo, tá? Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. Vou adicionar a coluna, vou fazer um cálculo de quantas linhas ainda estão entrando nessa tabela antiga, porque tem uma coluna nova, e aí vou separar em pequenos shards, fazer aquele update e depois simplesmente comitar. E aí, a partir do momento que essas instâncias do meu microserviço antigo morrer, a versão nova já conhece o campo e está tudo lindo, está funcionando, não vai ter parada nenhuma. Beleza? Isso aqui é para adicionar um campo novo, né? Para renomear um campo, então aquilo que a gente acabou vendo, né? Então eu vou lá, crio um campo novo, né? Vou lendo da antiga para a nova, vou criando esses shards, vou copiando de uma para outra e a hora que acabar o shard eu vou lá e removo a coluna velha. Beleza? Marcão, como é que eu faço para alterar o tipo? O tipo é a mesma coisa, né? A mesma coisa que renomear um campo. Você alterar o tipo, alterar formato é a mesma coisa. Adiciona o campo novo com o tipo novo, formato novo e começa a ler da antiga, vai para essa nova, antiga para essa nova, aplicando os shards de tempos em tempos. Depois você terminar tudo, você vai remover aquele campo cujo tipo não faz mais sentido, tá bom? E o último que é para remover uma coluna, né? Então de cara nunca vai remover uma coluna, porque se as instâncias estiverem executando ainda, você subir uma versão que não tem mais a coluna e você remover, esses caras que ainda estão sendo executados vai tomar erro, né? Então você nunca remove a coluna. O que você faz? Cara, para de ler, né? A partir do momento que essas instâncias elas acabarem, você vai parando de ler essa coluna. A hora que você perceber que não tem mais ninguém, né, consumindo nenhuma instância mais da versão antiga, só tem da nova, significa a nova já não está lendo mesmo, aí sim você aplica o delete naquele campo, porque não faz mais sentido. Tudo bem? Então tá aí, 4 operações: adicionar campo novo, renomear um campo, alterar o tipo ou remover. São 4 estratégias que vai fazer com que o seu DataOps eles sejam executados durante a transição dos seus microserviços. Sua base de dados não vai parar. Não é legal isso daí? Aí você fala, Marcão, mas ainda tem aquelas concorrências, tem os locks. Sim, por isso você tem que adotar essa estratégia. Primeira coisa, né? Remove toda a integridade referencial, né? Se você tem duas tabelas que usam chave primária, chave estrangeira, cara, primeiro remove, dá um drop, né, em todos esses índices, né, que referenciam a sua integridade, remove. E aí depois, o que você faz, né? Remove, e assim que você fez esse processo de migration, aí sim você recria novamente. A hora que você fez a última operação lá, que a sua base está pronta, cria os comandos, que são os creates aí, desses índices para começar a ter a integridade referencial. Simples assim. Não é legal isso daí? Bacana demais, né? Funciona? Funciona pra caramba. Já uso demais aqui nos meus clientes, na empresa, né?
mas pouco desenvolvedor conhece dessa estratégia, pouca tech lead, até mesmo arquitetos, né? Se você não conhece, galera, acabou aquele papel do DBA. Que o DBA vai fazer isso aqui. Só que ele vai falar o seguinte: eu vou fazer, a hora que eu terminar, você publica a aplicação. Fala, cara, não faz sentido, amigão. Como assim não faz sentido? Eu sou DBA. Aí você fala para ele, cara, eu sou um arquiteto. Eu manjo de Data Ops porque eu estou usando Digital Ops. É isso que eu quero que você fale. Beleza? Vai dar uma briguinha, uma discussão, mas não tem problema. Fala que fui eu que mandei falar e aí, pau na máquina. Beleza? Legal até aqui? Tranquilo, pessoal? É isso aí. Aí entra um critério que é super importante, né? Marcão, lembra das características de microserviço? Uma das características de microserviço, se você pegar aqui, até deixei o link, né? Do Martin Fowler, tá? Esse link aqui vai falar para vocês o que, né? Das características de microserviço. E uma das características que é super importante é isso aqui, ó. Os dados são descentralizados. Nossa, Marcão, como assim? Tudo isso que eu falei, numa base de dados só, funciona, não funciona? Mas lembra que o microserviço tem 3 estratégias, até mais, né? Eu posso ter um banco de dados centralizado, todos os microserviços buscando dados num banco só. Eu posso ter um banco de dados por microserviço, né? Eu posso ter várias formas de banco de dados, né? Que a gente fala que é repositório de persistência. Então, de repente, eu tenho um repositório que grava no banco, outro grava num cache, outro grava no arquivo, mas tudo isso de forma totalmente descentralizada. Então, como é que isso vai funcionar, Marcão? Cara, então aí existem as nossas preocupações, né? Por exemplo, eu posso estar usando banco de dados. Coloquei o RDS aqui, que é o mais conhecido, né? Que é uma ferramenta da AWS. Marcão, eu tenho problema de fazer query, né? Porque bancos de dados são gigantes, cara. Como é que eu vou fazer essas queries durante esse processo todo, sendo que eu tenho uma porrada de banco de dados, né? E eu estou mudando os microserviços para cada banco de dados. Marcão, como é que vai ser isso daí? Se eu trabalho com estrutura de cache, fala, Marcão, você pode mexer tudo lá, mas eu tenho cache, o cache ainda tem aquele campo que está lá no cache que você já removeu no banco. Como é que vai ficar essa sincronização, né? E eu tenho mídias também. Então, tudo isso aqui, pessoal, quando você aplica essas técnicas que eu acabei de mostrar para vocês no banco de dados, você também tem que pensar aonde, né? Nesses outros meios, né? De persistência que você está usando. Por quê? Porque é descentralizado o microserviço. E aí não tem como, você vai ter que fazer isso também em todos esses meios tecnológicos aqui. Legal? Então vamos falar, eu selecionei os principais aqui, né? Mas como eu falei, desde quando a gente começou nossas lives aqui no clube, né? Todos esses temas, pessoal, a gente vai fazer hands-on. O que é hands-on? Nós vamos meter mão no código, vou mostrar para vocês, vou debugar, vou mostrar um cenário A para o cenário B, como é que se faz e assim por diante. Aqui eu só estou dando alguns highlights, né, para você que ainda tá pensando, pô, o clube é legal, quero entrar. Então, galera, é isso que a gente vai ver, né, na prática, para ensinar vocês, para que vocês possam replicar para os seus times também. Legal? Então, primeira coisa, Marcão, se eu estiver no banco de dados centralizado, né, como é que eu faço o shard, tá? A primeira coisa que é importante você fazer aqui no shard é você se preocupar primeiro, né, que você tem que ter alta escalabilidade, né? Se você tiver uma instância do banco só e você for fazer tudo isso no banco, vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque esse banco, de repente, ele parar. Ele caiu. Marcão, o banco de dados da minha empresa ele é incaível. Nem existe essa palavra, né? Mas algum técnico de jogador de time de futebol já falou: meu time é incaível. Você lembra qual que é, Rubão? Cruzeiro. Foi do Cruzeiro? Ou foi do seu Palmeirinha? Já caiu 2 vezes. Então, então foi justamente, né? Então foi do Cruzeiro. Alguém do Cruzeiro falou: meu time é incaível. Não sei, hein? Vamos lá. Mas o banco de dados, cara, ele sofre mudança, ele pode cair no meio da mudança. Então eu sempre gosto de trabalhar com a galera, eu sempre falo, né? Instância de banco de dados, né? Sempre tem que trabalhar com número ímpar, né? E ir começando em 3. Então no mínimo você tem que ter 3 instâncias de banco de dados. Aquele que você usa e 2 que sejam réplicas.
Por quê, Marcão? Se aquele caiu, você vai pegar uma das réplicas e vai trabalhar, né? E aí, se essa outra morrer também, você tem mais uma, tá? Porque muita gente fala o seguinte, Marcão, a Master caiu, ativei um slave só. E se o slave morrer? Aí volta a Master. Mas se a Master não voltou ainda? Aí você ficou sem banco. Então, você trabalhando com o número ímpar, a partir de 3, você vai ter assim 3, 5, 7, aí vai. Mas você tendo pelo menos 3, você tem lá a Master. Se ela caiu, a Slave, ela assume. Só que eu tenho outra Slave aqui. Então, a Master, ela vai, né, mandando informação para duas Slaves. E aí, se uma Slave assumiu como Master, eu tenho a outra ainda que eu estou replicando. Tá? Se essa Slave caiu, eu tenho mais uma ainda. Que aí não tem como, né? Você tem que ter tempo. Nessa terceira, essa segunda Slave que assumiu, que só tem ela agora, não é possível. Ou a Slave volta ou a Master tem que voltar. Mas você já ganhou um pouco mais de escalabilidade, né? Você conseguiu manter essa disponibilidade alta, tá? Então, para você que trabalha com um banco de dados relacional e ele é um único banco compartilhado, a regra é, cara, tem que ter 3 instâncias. E ele tem que ser o que a gente chama de multi-AZ também, que é importante, né? E aí, se possível, também em várias regiões, tá? Eu já vi gente que aplicou isso aqui, colocou 3 ou 5 instâncias de bancos, todos eles na mesma região. Você coloca numa região AWS São Paulo. A região AWS São Paulo morreu as 3 réplicas. Então, você tem que pegar, colocar os 3 bancos de dados em réplicas, né, em slaves, em multi-AZ regiões diferentes, tá bom? E aí você vai precisar usar shard. Quando você precisar usar shard, você pode ir fazendo aqui do master para slave, e aí você consegue, porque você tem esse número ímpar, né? Você vai fazendo toda essa troca que eu expliquei anteriormente, que é para você adicionar, remover, alterar o formato, renomear o campo. Então essas 4 operações você consegue fazer quando você tem esses bancos aqui, você mantém a autoescalabilidade, você aplica shard de forma tranquilo, tá bom? Isso se você estiver usando aquele conceito, vários microserviços numa base de dados centralizada, tá bom? Marcão, mas eu não tenho isso, hein? Aí você vai ter que trabalhar aqui nessa questão que a gente fala de ter consultas e eficiência nas suas consultas ou na sua replicação de dados. E aí você tem que usar o sharding, né? O shard foi o que eu falei para vocês, né? É pegar uma partição do banco e ir replicando até você trocar o exist para um novo to be, né? Você trocar a estrutura antiga para a estrutura nova. Então, basicamente, é aquilo que eu já expliquei para vocês aqui de forma visual. Até peguei um exemplo que o Mongo usa muito isso, né? Para quem não conhece o MongoDB, ele é um banco de dados no SQL, né? Muito bacana também, que ele já tem nativamente esse critério de shard para você usar. E quando a gente foi trabalhar com DataOps, a gente pegou essa ideia. Na realidade, essa ideia é bem antiga, nem é do MongoDB. E a gente aplicou também nas técnicas para banco de dados relacional e que são distribuídos, né? Então, basicamente, o que você faz? Quando você trocar uma mudança como essa, você vai pegar a base de dados, né, de todos eles e você vai trocando aos poucos, né? Então, você pega um pedacinho do shard e joga para cá, mas você joga para cá, mas você joga para cá, você joga para cá. Então, eu posso pegar os microserviços e começar a aplicar shard em cada um dessas instâncias do microserviço. Então, o microserviço novo entrou aqui, ele já está fazendo um shard com a base nova, enquanto os outros continuam com o antigo. Entrou nova versão, já vai trocando. Entrou nova versão, vai trocando. Entrou nova versão, trocando. Tá? Então você tem que aplicar o shard. Tá? Não tem como. Marcão, mas são muitos dados, né? Muita gente pode estar ouvindo aqui e falar, funciona, legalzinho. Marcão, nós vamos testar aí no nosso hands-on com 1000 registros. Não, vamos trabalhar aqui com 100 milhões de registros. E aí você vai ver e falar, putz, Marcão, mas o shard ficou lento, hein? Então, cara, se retrata lá na live. Não, vai ficar lento. E aí você aplica um critério mais eficiente ainda, que é para aumentar ainda mais essa granularidade de dados, que é você trabalhar com chunks, né? O que é os chunks? É você ainda pegar não só uma quantidade de dados, mas naquela quantidade de dados que você pegou, eu ainda vou criar pequenos bloquinhos aplicando alguma regra. Supondo que eu estou numa tabela de clientes, então eu falo assim, Marcão, a tabela de clientes tem 100 milhões de registros. Então eu falo o seguinte, o primeiro shard vai ser 1 milhão de registros. Aí você fala, Marcão, mas tá lento. Eu vou pegar esse 1 milhão de registros e vou falar, cara, nessa tabela de cliente, cria para mim 100 shards por nome.
Aí eu vou pegar, por exemplo, nesse desenho aqui, ó. Supondo que esse cara é o primeiro shard, eu tenho 2 shards, tenho 3 shards. No primeiro shard, ao invés de eu gravar todos esses dados ou fazer todas essas alterações, porque ainda 1 milhão ou 10 milhões ainda é muito dado, eu posso quebrar ele e falar o seguinte: dentro desse shard aqui, quebra para mim em vários chunks por algum critério. No caso aqui eu estou pegando por nome. Então eu quero um chunk daqui que é do A ao G. Quero clientes que sejam do A ao G e já vou aplicar essa regra de mudança. Agora pega do H ao P, troca essa mudança. Eu vou criando dentro de um único shard vários chunks, né? Como se fosse mini shards, né? Não existe mini shards. Não tem o conceito de eu fazer shard de um shard. Então eu faço chunks de um determinado shard e eu mudo tudo isso e eu vou mudar a eficiência, vou ser muito mais rápido nessas queries, porque eu trabalho com dados menores, tá bom? Então tem gente aí que já vivenciou shard. Putz, legal, Marcão, funciona. Mas fala, Marcão, eu preciso chegar nesse nível. Cara, quando você trabalha com um volume de dados gigantesco, aí eu tô falando de empresas como Telecom, varejo também, mas é mais raro. Mas telecom e banco, que você trabalha bilhões de registro. Ah, eu tenho uma tabela aqui, Marcão, que é 500 milhões, faz um inner join com outra tabela de 200 milhões, cara. E funciona super rápido. E eu vou mudar essas duas caras aí nesse sentido. Você vai mudar e nessa situação você vai ter que chegar a nível de chunks mesmo. Belezinha? Tranquilo? Outra coisa que vai fazer também é o cache, né? Aí o cache é mais simples, né? Que para quem não sabe o que é cache, é aqueles dados que estão em memória, tá? Tem várias formas de você fazer isso. Eu gosto muito de usar um software que é o Redis, né? E você pode mudar também. Então o que você vai ter que sincronizar, né? Conforme você vai mudando, né? Os seus sharks ou seus chunks, você já vai lá na região, por exemplo, do Redis e vai mudando aquelas estruturas também, tá? De forma sincronizada, tá? O cache é muito simples de você trabalhar, né? Você trabalha chave e valores, só que você pode colocar aqui um timestamp, né? O que é esse timestamp? É a hora que aquela informação é válida. E conforme esse horário ele vai invalidando, significa, ó, esse valor está no cache, ele é válido, por exemplo, do dia 24 do 6 até às 21 horas. Então, quando chegar às 21 horas, eu vou remover. A partir do momento que eu vou mandar novos dados, eu já vou mandar os dados do chunk ou do shark já atualizado com a estrutura nova. E aí eu já tenho uma API que pode ir batendo lá e consultando, que eu não vou ter parada nenhuma no meu banco de cache. Beleza? Só deixei uma imagem aqui, né? A galera que usa Redis hoje está nessa última implementação do Redis, né? Eu comecei, galera, há muito tempo atrás, isso aqui foi em 2006, 2007, se eu não me engano, que eu já fazia cache em vários softwares, né? Mas usando uma ferramenta chamada eCache, né? E uma vez um aluno perguntou para mim, Marcão, o que aconteceu com o eCache? Eu falei, cara, ele está dentro do Redis, né? Então o eCache ele foi criado, ele foi evoluindo até chegar hoje que é o produto Redis, né? Então isso não mostra o quanto é velho, mas mostra o quanto o software evolui rápido. Isso é muito legal, tá bom? Legal, Marcão. E outro critério que eu posso usar também, cara, para suas consultas, para seus data lakes, né? Então tem muita gente que usa os dados do banco para fazer query, né? Fala, Marcão, mas aí eu estou fazendo essa troca de microserviço e na query que eu fazia, cara, começou a pegar, porque eu dava um like no campo, né? E esse campo agora, ele quebrou em vários outros campos, como é que eu vou manter esse like, né? Então, primeiro de tudo, se você faz like em campos de tabela para você buscar informações, né, num determinado conteúdo, você não pode fazer. Pare hoje, tá? Se você é um arquiteto, se você é um tech lead e vê um comando like, remove. Por quê? Porque para você trabalhar com consulta de dados rápido, você tem que trabalhar com o conceito de indexação desses dados. Indexação desses dados, por mais que o banco é performático, dependendo da volumetria, ele não vai ser mais performático, como por exemplo com softwares e frameworks que nasceram para fazer isso, tá? O Elasticsearch, acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar do Elasticsearch, já ouviram falar do Solar, e tem outras ferramentas, né? Que elas são específicas para quê? Para pegar todos os dados que você tem no banco
indexar da forma que você quiser, para quando alguém for consultar, né, no seu sistema, no seu site, ele ao invés de ir no banco ficar dando like, ele já vai consultando uma estrutura de busca, né, porque já tem uma indexação pronta, né? Então eu recomendo muito fortemente vocês trabalhar com Elasticsearch, né? E quando você vai trabalhar essas mudanças de microserviço, vai mudar o banco, o que vai acontecer? Automaticamente, quando você vai fazer no Shard, já manda esses dados para o Elasticsearch ou para um Solr para ele reindexar tudo novamente, né? Ou você pode criar um Data Lake, né, que o seu Elasticsearch busca dados do Data Lake para indexar. E eu, conforme vou mudando o meu Shard no meu database, eu vou retroalimentando um Data Lake também. Eu posso ter um Data Lake entre a indexação dos meus campos, dos meus valores, com o banco de dados que eu estou alterando. Você vai escolher. Ou eu vou fazendo diretamente, né? Mas muita gente fala, pô, Marcão, mas o Elasticsearch ele é ruim. Não, cara, eu até trouxe alguns dados aqui, né? O Elasticsearch ele trabalha até com tera de dados. Ele consegue fazer indexação super rápido, né? Por exemplo, um cenário bem típico, né? 10 tera de dados, né? Com 5 bilhões de documentos, né? E 50 milhões de documentos inseridos aí por dia. E toda essa indexação, Marcão, o que eu preciso ter, por exemplo, numa Amazon? Cara, eu preciso ter 5 nós, né? 5 nós clientes e 10 nós de dados. Isso aqui não vai te custar, sei lá, $200 por mês. Cara, para um volume como esse aqui, sim, ele suporta super rápido. E se você tiver microserviço, cada um com banco de dados, aplicando o Shard, isso aqui funciona e você não vai ter que parar também, né? Porque você pode se preocupar, puxa, Marcão, eu parei o microserviço, apliquei as regrinhas lá de Shard, o banco de dados está ok, mas a hora que o cara for consultar lá no meu site lá, deu erro. Por quê? Porque o seu Elasticsearch ou o seu Solr não foi atualizado. Então você consegue fazer tudo isso aí também, né? E eu quero mostrar que independente da volumetria, você consegue fazer tudo isso de forma síncrona e fazer todo o rollout aí do seu Exisp2B sem ter que fazer nenhuma parada. Teoricamente, mantendo o zero downtime.